Alô, turminha do primeiro ano, ó, o professor Arnaldo aqui outra vez, viu? Vamos lá, galerinha. Olha, na aula passada nós iniciamos dinâmica com as leis de Newton. Hoje vamos ver as aplicações das leis de Newton. Olha, você pode encontrar esse conteúdo com duas nomenclaturas. Ou ele vem como aplicações das leis de Newton, como está aqui, ó, o professor Arnaldo está mostrando aqui, e como está no módulo de vocês. Ou você pode ter como forças da mecânica. Ele pode vir com essa nomenclatura, forças da mecânica. É outra nomenclatura para o assunto. Porque, na verdade, aplicações das leis de Newton é uma série de forças, né, que nós podemos identificar devido às leis de Newton, tá certo? Vamos lá? A primeira é a força da gravidade. Só que a gente só estuda força gravitacional, força da gravidade, um capítulo à parte. Existe um capítulo à parte só para essa força. Então a gente vai ficar com o apelido dela, tá certo? A força peso. Muita gente pensa que peso e massa é a mesma coisa. Não. Peso e massa não é a mesma coisa. Peso, na verdade, é a força que a gravidade do planeta exerce sobre os corpos na superfície da Terra. É assim, ó. É a aplicação da terceira lei de Newton e a matematização segundo a lei de Newton. Pela terceira lei de Newton, o planeta puxa o corpo puxa o planeta. Ação e reação. Então, peso, na verdade, é a força com que a gravidade puxa os corpos para baixo na superfície do planeta. Aí você tem um corpo, tá vendo aqui, ó, um corpo de massa M. Como é que eu vou fazer para identificar peso? Setinha para baixo. É assim que nós vamos identificar. Cada força, ela vai ter uma direção e um sentido. Aí a gente tem que aprender a identificar essa força nos corpos. O peso, você vai colocar a setinha voltada para baixo. O peso sempre age voltado para o centro da Terra, para o centro do planeta. Vertical, direção vertical, sentido para baixo. E como é que eu calculo o peso? Para calcular o peso, lembra da segunda lei de Newton? Força igual a massa vezes a aceleração. Então, peso é igual a massa vezes a gravidade. A gravidade e a aceleração da gravidade. Vimos isso nos lançamentos de projéteis, certo? Vamos lá. A segunda aplicação é a normal. Por que recebe a normal? Esse nome, normal? Porque, na verdade, ela é a reação que o plano de apoio oferece aos corpos. Ou seja, um corpo apoiado, ele vai oferecer sobre o apoio uma força. Tá aqui, ó. Está apoiado na minha mão. Aí, pela terceira lei de Newton, o controle empurra a minha mão, ação, a reação. Minha mão empurra o controle. Ação, reação. Controle mão, mão controle. Como a mão é o apoio, chamamos essa força do apoio de normal. Aí eu tenho aqui 3 exemplos, ó. É bem fácil de identificar, tá certo? Você faz o plano, o apoio, a região onde o corpo está apoiada, tá certo? Você faz ela, a setinha, como se ela estivesse empurrando o corpo. Por exemplo, olha o corpo. Está apoiado no plano horizontal. O plano não está embaixo dele, então a normal vai ser para cima. A normal vai ser para cima. Olha esse corpo na parede, apoiado na parede. A parede não está do lado direito, então o corpo empurra a parede e a normal é a parede empurrando o corpo. A parede vai empurrar o corpo para a direita. Sempre do lado, para o lado que o corpo está em relação ao apoio. É o apoio empurrando o corpo. Olha nesse plano inclinado. Olha normal, vai ser para onde? Vai ser nessa direção. O plano, o apoio empurrando o corpo. Tá aí a força normal. E ó, detalhezinho, viu? A normal sempre forma com apoio um ângulo de 90 graus. Você vê que é sempre um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Por isso que ela recebe esse nome, normal. A força que forma 90 graus com o apoio. Vamos lá? Tração. A tração é bem fácil de identificar, porque primeiro, para ter uma tração tem que ter um fio. É a força que o fio ou a corda oferece sobre os corpos.
Ou seja, ela exerce, a corda e o fio exercem essa reação sobre os corpos. Aplicação da terceira lei. Esse corpo vai puxar o fio, esse corpo puxa a corda puxa o corpo. Essa reação da corda sobre o corpo chamamos de tração. Esse corpo puxa a corda para a direita, a corda puxa o corpo para a esquerda. E elas são iguais, essas trações, porque estão sendo oferecidas pela mesma corda. Lembra-se? Terceira lei de Newton. Ação e reação. Agem em corpos diferentes. Essa tração age nesse corpo e essa tração age neste corpo. Outra coisa, viu, gente? Para ficar mais fácil. A tração, você vai fazer a setinha dela, ela apontando para o lado que o fio está em relação ao corpo. Olha o corpo. Em relação a esse corpo. O fio não está do lado direito, então a tração age para a direita. Esse corpo, o fio não está do lado esquerdo, então a tração age para a esquerda. Ela sempre vai ter a mesma direção e o sentido do fio. O lado que o fio está em relação ao corpo. Beleza? Vamos continuar. Mais uma aplicação. Essa é importantíssima. Os detalhes a gente vai vendo nas nossas aulas presenciais, nas atividades, nos exercícios. Eu quero que vocês aprendam só a essência das aplicações, ok? Como identificá-las. Atrito. Atrito é a força que a superfície exerce contra o escorregamento dos corpos. É isso que é atrito. O atrito é uma força importantíssima. Uma das mais importantes. Por exemplo, se não fosse o atrito, a gente não andava. Se não fosse o atrito, a gente não andava. Eu vou mostrar para vocês, nas nossas aulas online, quando a gente tiver nos exercícios que envolver atrito, eu vou mostrar a vocês como é que faz o passinho do Michael Jackson. Meu filho, é só... Vocês vão ver, viu? Eu sou o Michael do Santo Dumont, velho. Tá por fora. Ó, a força que a superfície exerce contra o deslizamento dos corpos é o atrito. Professor, como assim? É só você olhar a direção que o corpo vai deslizar, no sentido natural. Detalhe, o atrito ele age sempre na iminência de movimento. Porque se não tiver iminência de movimento, não tem atrito. O corpo vai estar parado ali, sem atrito para um lado nem para o outro. Então tem que ter iminência de movimento. Ó, lembra do corpo apoiado na parede? Ou é normal? Professor, por que é normal? Porque a força de atrito ela vai depender da normal. Porque ela vai depender, ó, de quanto o corpo está colado em relação ao plano. Ou seja, a força de atrito é a força que o plano oferece contra o escorregamento dos corpos. É uma reação ao deslizamento. Então, quanto mais colado o corpo estiver no plano, maior vai ser o atrito. Então, realmente, ele depende da normal. Ele é diretamente proporcional a essa normal. A força do apoio. O atrito depende do plano e do apoio. Ele é muito utilizado na fabricação de calçados, de pneus em alta performance. Porque aí, olha, quanto mais atrito tiver o calçado, mais você vai conseguir fazer, mais você vai conseguir correr. Porque ele tem maior aderência com o chão. Aí você vai conseguir uma força maior para poder se deslocar. Pessoal, olha a parede aqui, ó. Aqui o corpo escorrega para baixo, não é isso? Se o corpo escorregará para baixo, então o atrito vai agir contrário. O atrito é isso, é a força para não deixar o corpo escorregar, não deixar ele deslizar. Se o corpo ia escorregar para baixo, o atrito ele age para cima. Olha o plano inclinado. Se eu botar o corpo aqui, ele não vai deslizar descendo, então o atrito vai ser subindo. Entendeu? Para onde o corpo for deslizar, o atrito age no sentido contrário. Matematicamente, como é que a gente calcula a força de atrito? A força de atrito é calculada pela expressão μ, essa letra grega, μ, viu? Não é a do micro é a unidade de grandeza, aqui é outra coisa, μ vezes a normal, a força normal. Quem é esse μ? Esse μ justamente é a constante de proporcionalidade entre a força de atrito e a normal. Lembra que eu falei no início? A força de atrito e a normal são diretamente proporcionais.
Então, esse μ é essa constante de proporcionalidade. Logo, esse μ, na verdade, é o coeficiente de atrito. Entre o coeficiente de atrito entre quem? Entre o plano de apoio, devido à normal, e o atrito devido ao corpo. Ou seja, o coeficiente de atrito ele depende tanto do valor do plano, onde o corpo está apoiado, da superfície onde o corpo está apoiado, e o corpo vai medir esse atrito entre os dois. Viu? Então, beleza aí? Está aí a força de atrito. Aprenda a identificá-la. Agora a lei de Hooke. Esse Hooke, gente, ó, presta atenção. Esse Hooke não é nem o Hulk da Marvel, né? Aquele que fica verde quando tá nervoso. Hulk maga. Hulk não faz nada nesse caso. E nem aquele Hulk que é o Capitão Gancho, né? Esse Hulk, na verdade, é outro, né? Foi o que teve estudos principalmente nessa parte de força elástica. A lei de Hooke, força elástica, é a força da deformação elástica, ou seja, é a força de deformação sobre os corpos. Se você gosta de fazer com uma mola, na verdade a força elástica é a reação da mola contra a força que o corpo faz. É isso. É uma aplicação da terceira lei, ação e reação. Olha aqui, ó, um exemplo. Eu tenho aqui uma mola, essa mola está na posição de equilíbrio. Aqui é a posição de equilíbrio na mola. Ela paradinha. Aí o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou comprimir. Se eu vou comprimir a mola, eu vou empurrar ela. Quando eu comprimir a mola, quando eu empurrar, ela diminui de tamanho. Então, ó, essa redução do tamanho, eu vou chamar de X. É a deformação elástica. Gente, lembre-se do conceito de força que eu passei na aula passada. Galera, força. Força é tudo aquilo que pode causar, toda interação que pode causar alteração no estado de movimento ou deformação nos corpos. A gente viu uma deformação normal, né? A batida de carro. Essa deformação é a chamada deformação elástica. Por que deformação elástica? Porque o corpo sempre volta ao estado inicial. Ele se regenera, ele se recupera elasticamente, certo? Então, ó, empurrei o corpo, o que é que acontece? Eu não apliquei uma força para a direita, a mola faz uma força de reação no sentido contrário. Essa força é a força elástica. E se você comprimir ou esticar uma mola, você vai perceber. Quando você empurra a mola, você sente a mola lhe empurrando de volta. Quando você estica a mola, pega a mola aqui, ó, da posição inicial, e estica ela, você sente a mola lhe puxando. Se você empurra a mola lhe empurra. Se você puxa a mola lhe puxa de volta. Essa força de reação, força elástica, então tá aí bem facinho. Ela age no contrário da deformação. Você vê que a deformação aqui é para a esquerda, a força elástica age para a direita. A deformação aqui, ó, o X, foi para direita, foi para a direita, a força elástica é para esquerda, sempre no sentido contrário. Ó, turminha, como nós vimos, X é a deformação elástica. É quantos centímetros, quantos metros você comprimiu ou você esticou a mola. E como é que se calcula a força elástica? Bem, a força elástica é diretamente proporcional à deformação. Então também vai ter uma constante de proporcionalidade. Porque quanto mais você deformar a mola, maior vai ser a força elástica, diretamente proporcionais. Essa constante de proporcionalidade é esse K aqui. Esse K, ele depende da deformação e da natureza da mola. Ou seja, molas iguais têm mesmo valor para o K. Molas diferentes terão valores de K diferentes. É como se fosse a identidade da mola. Por isso que se chama constante elástica da mola. O K é a constante elástica da mola. Força elástica é igual a K vezes X.
Força elástica é a constante elástica da mola vezes a deformação elástica da mesma. Beleza, galera? Essas são as aplicações das leis de Newton. Agora, lembre-se de uma coisa. As aulas são dadas de uma forma que é o conteúdo todo. Depois a gente vai para os exercícios. O ideal é você repassar tudo isso. Você sempre vai lá, teve uma dúvida, vai lá na videoaula do professor Arnaldo, dá uma assistidazinha, né? Para ver melhor, né? Tirar a dúvida, já que é muita coisa em um tempo muito curto. Olha, por último, nessa primeira parte das aplicações, o plano inclinado. Gente, o plano inclinado é um dispositivo rústico, né? Um dispositivo simples, como a gente vê aqui, uma rampazinha, para que a gente possa mover os corpos com mais facilidade. A gente possa tanto elevar os corpos, como também descer os corpos com uma facilidade maior. Porque, na verdade, o que está sendo dividido é o peso. Olha só. Lembra da normal? Está apoiado. Olha o apoio. Tem um ângulo entre o plano e a direção horizontal, a direção do chão. Ou seja, esse ângulo alfa é a inclinação. E a gente lembra, né? Para baixo, qual é a força que sempre age verticalmente para baixo? Peso. Bem, eu só posso comparar normal com peso se eu estiver na mesma direção. O que é que eu quero aqui, na verdade? Eu quero saber que força está fazendo o corpo descer, porque ele não desce. Aí você pensa, só é o peso, sim. Mas nesse caso, lembre-se do que eu falei. O plano inclinado, ele vem para dividir esse peso. Que realmente, a gente vai ver na prática agora a decomposição de vetores. De novo agindo na prática. O peso, ele não age na mesma direção, da mesma forma. Ele está fazendo duas funções. A primeira, manter o corpo preso ao solo, se igualando com a normal, puxando o corpo para o plano inclinado. Aí eu vou decompor, e aí eu tenho uma componente, ó, que é o peso de Y. O que é o peso de Y? É a parte do peso que se iguala à normal. É a parte do peso que se relaciona com a normal, PY. Agora, a outra função do peso seria fazer o corpo descer. E qual é a parte do peso que é responsável por isso? Pela decomposição de vetores, decompondo o vetor na horizontal, eu tenho outra força que a gente vai chamar de PX. Ou seja, plano inclinado tem duas forças. PY igual a normal e o PX. Este PX, ele é a parte do peso, a componente do peso que faz o corpo descer. E aí eu posso calcular elas duas, fazendo aí o triângulo depois, eu vou fazer isso depois de formulário para vocês verem. PY se calcula pelo peso vezes o cosseno de alfa. Isso vem justamente da trigonometria do triângulo retângulo, cateto adjacente e hipotenusa. PY é igual a peso vezes o cosseno de alfa. Cateto oposto sobre hipotenusa. PX é igual a peso vezes o seno de alfa. Tá certo, galera? Então, plano inclinado, vamos lá? O plano inclinado, ele é um dispositivo prático para dividir o peso, ou seja, fazer com que eu possa trabalhar com o corpo de uma forma que eu possa elevar ele ou fazer ele descer de uma forma que eu faça menos esforço, que eu fazer menos força. Ó, a força para fazer o corpo descer é o PX, que não é todo o peso, é uma parte dele. Então quer dizer que eu estou trabalhando com esse corpo de uma maneira mais leve, não com todo o peso dele, certo? Então galera, beleza? Aí nós terminamos essa primeira parte das aplicações de lei de Newton. Vamos fazer umas questõezinhas do módulo, viu? Para realmente a gente fixar isso. Não é um conteúdo difícil, cara. Se vocês realmente prestarem atenção na aula direitinho, assistam mais de uma vez, que aí vocês vão dominar completamente esse assunto, porque vocês sabem, né? O professor Arnaldo sempre ensina da maneira mais fácil. Galera, saúde para todos.
Vamos resolver questões? Vamos lá. Beleza, vamos lá, turminha. Módulo 2, capítulo 4, página 15, tá certo? Módulo 2, viu? A terceira questão, questão 3, a gente parou nela. Ele diz: todos os corpos representados a seguir se encontram em uma situação de equilíbrio estático. Em cada um dos casos, desenhe as forças que mantêm tais corpos em equilíbrio. Ó, ele quer saber quais as forças que estão mantendo ele em equilíbrio. Gente, são aplicações das leis de Newton. Então você tem aqui um lustre, ó, tá vendo? Para baixo, qual é a força que sempre age para baixo? Vamos lá. Vertical para baixo, a gente tem o peso, a força peso, tá vendo? E não tem um fio? Se tem um fio e o fio está em cima do corpo, então a tração. Lembre-se que a tração está do lado onde está o fio em relação ao corpo. Então aqui a gente tem a tração no fio, tá vendo? Tração no fio e peso. Não tem normal porque não tem apoio, e se não tem normal também não tem atrito, tá vendo? Então, beleza, termina aí a letra A. Beleza, a letra A foi um lustre pendurado no teto, A letra B, ele fala de uma pessoa em pé no chão, tá vendo? Você tem uma pessoa aqui que está em pé no chão. Nesse caso, a gente tem a força que age para baixo, é o peso, tá vendo? E a pessoa não está apoiada numa superfície. Sempre que o corpo estiver apoiado em uma superfície, a gente tem aquela força normal, a reação normal de apoio. Lembra que a normal é o plano, o apoio, que é o chão, empurrando o corpo. Então, nesse caso aqui, a normal ela age para cima. Aí tá aí, ó, o homem no chão, tá vendo? Em pé no chão. Você tem o peso e a normal que o chão oferece ao corpo. São essas duas forças que agem sobre esse corpo. Valeu, turminha? Então vamos para a próxima. Quinta questão, vamos lá. Quinta questão, galera. Ele diz: a imagem abaixo ilustra uma bola de ferro após ser disparada por um canhão antigo. Tá aqui, ó, o canhão. E aí a bola de ferro já foi, né? Ele disparou. Desprezando a resistência do ar, o esquema que melhor representa as forças que atuam sobre a bola de ferro é... Bem, ele despreza a resistência do ar, não é isso? E ele quer saber as forças que agem sobre a bola. Então, vamos lá. Aplicações das leis de Newton. A primeira força que age sobre essa bola, o peso, né? O peso da bola. Então, a força da gravidade sobre a bola, que a gente chama de peso, beleza? Força peso vertical para baixo. Aí vamos lá. Normal. Não tem normal. Por que não tem normal, professor? Porque não tem apoio. A bola está suspensa no ar, né? Não tem superfície de contato. Não tendo normal, não tem atrito. Também não tem tração no fio. Por que não tem tração, professor? Porque não tem fio. Ela está solta. E também não tem força elástica, porque não tem mola nem elástico. Nenhuma deformação elástica. Se não tem deformação elástica, não tem força elástica. E também não é um plano inclinado, porque ele não está apoiado. Ou seja, a única aplicação da lei de Newton que conseguimos identificar foi o peso. Então, essa força aqui, logo, letra A, alternativa A, ok? A de Arnaldinho. Uma força vertical com sentido para baixo. Beleza, turminha? Vamos para a próxima. Beleza, turminha. Vamos lá. Página 40, questão 18. Pula aí para a página 40, questão 18, que a gente também não fez porque não dava, na verdade, viu, gente? Vamos lá? Um helicóptero transporta, preso por uma corda, um pacote de 1.000 quilogramas. O helicóptero está subindo com aceleração constante e vertical para cima, de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração da gravidade no local vale 10 metros por segundo ao quadrado, a tração na corda em Newton que sustenta o peso vale. Bem, ele quer saber a tração na corda, né? Então vamos fazer o esquema para a gente ver como é que a gente vai fazer essa questão.
Beleza, galera. Eu fiz aqui o diagrama para a gente ver realmente o que é que o texto está dizendo para a gente. Ele diz que esse helicóptero ele está subindo, ou seja, ele deu a aceleração do conjunto para cima, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ele deu o corpo que está preso ao helicóptero por um fio, por um cabo, de massa 100 kg. Então a pergunta dele é essa, pô. Ele quer atração na corda que sustenta esse peso. Ou seja, ele não pergunta nada em relação ao helicóptero, viu, gente? A pergunta dele é essa aqui, velho. Qual é a tração na corda? Ele não pergunta nada em relação ao helicóptero. Então vamos lá, né, gente? Ó, primeiramente, poxa, em aplicações de leis de Newton, faço o chamado diagrama do corpo livre, que é aquilo que a gente estava fazendo anteriormente. Eu tenho que separar as forças que agem no corpo. Vamos lá? O corpo, né, esse peso aqui, a massa M de 100 kg, para baixo, o peso, tá vendo? Lembre-se do assunto que eu dei, aplicações de leis de Newton, o peso sempre age para baixo. Não tem normal, porque ele não está apoiado, ele está suspenso no ar, ele não está apoiado em superfície. Não tendo normal, também não tem atrito, tá certo? Mas tem um fio, não tem? Se tem um fio, então tem atração. Como o fio está em cima, a tração age para cima. Tá certo, turminha? Não tem força elástica porque não tem mola nem elástico, né? Não tem deformação elástica. Nesse caso aqui, a gente vai para a força resultante, ok? Lembre-se, viu? O sentido do movimento, a força que age no sentido do movimento é positiva, tá certo? A gente vai fazer assim, o professor Arnaldo vai dar a dica. Como é que se faz força resultante? Força resultante, vetores, sentidos opostos, subtraem, não é isso? Então a gente vai ter isso aqui, ó. Olha só, vou discriminar e depois a gente vai fazer separado, ó. A força resultante, ela tanto é igual a tração menos o peso, tá vendo? A tração age para cima no sentido da aceleração, tração positiva. No sentido do movimento, o movimento é para cima, viu? O peso age contra o movimento, ele é negativo, viu? E a força resultante, pela segunda lei de Newton, lembram dela? A segunda lei é a massa vezes a aceleração, tá vendo? Segunda lei de Newton, aqui eu tirei da segunda lei de Newton, certo? Ok? Então assim, ó, turminha. O que é que eu vou fazer na verdade? Eu vou fazer uma equação só. Aí olha a minha dica, olha como é que fica fácil. O avião não está puxando o sistema para cima, então o movimento ele é para cima, tá vendo? Tá aqui a setinha da aceleração, o movimento é para cima. Então o primeiro membro que você vai botar é o membro das forças, é esse aqui, ó. Forças que agem a favor do movimento serão positivas, certo? As forças que agem contra o movimento para cima, peso para baixo, que agem contra o movimento são negativas. Logo, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá vendo? É assim que a gente vai fazer as questões de aplicação de lei de Newton. No primeiro membro, as forças a favor positiva e as forças contra negativa. Isso é igual a massa do sistema vezes a aceleração, tá certo? Então vamos lá. Tração, menos peso. Vamos calcular o peso aqui rapidinho, galerinha. Ó, vou fazer ele aqui, ó. Peso é a massa vezes a gravidade. Tá vendo? Lembra da fórmula do peso? Peso é massa vezes gravidade. O peso é igual a massa 100 vezes a gravidade, que é 10. 100 vezes 10 vai dar quanto? 100 vezes 10 vai dar 1000. 1000 Newton, tá aí o valor do peso. Fez o peso, joga aqui, ó, 1000. A massa é 100. A aceleração 0,5. Bem, esse está negativo, vai para o outro membro, passa positivo. Logo, a tração será igual a 100 vezes 0,5 dá
dá 50. Qualquer número vezes 0,5, qualquer número vezes meio é metade. Então, logo vai ficar 50 mais menos 1000 quando passa para o outro membro passa positivo. 1000 mais 50, 1050. Termina aí a alternativa B, B de Arnaldinho, B de Bonito. Beleza, galerinha? Então é assim que se trabalha com as aplicações das leis de Newton, tá vendo, turminha? Vamos continuar, vamos para a próxima. Então tá aí, galera, só recapitulando. Primeiro, tire as forças das aplicações das leis de Newton, identifique elas. Depois, as forças que agem a favor do movimento são positivas, as que agem contra a negativa. Isso é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Lembrando que é somente as forças que agem no corpo que você está trabalhando, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Questão 20, né? Da página 40. Ele traz, ó, na figura um lustre pendurado no teto de uma sala, tá vendo? Tá o lustre. Aí eu botei uma esfera, mas é um lustre pendurado no teto de uma sala. Nessa situação, considere as forças. 1. O peso do lustre exercido pela Terra é aplicado no centro de gravidade do lustre. Tudo bem, o peso é aplicado no centro de gravidade. Ele é vertical com sentido para baixo. Até aí tudo bem. 2. A tração que sustenta o lustre é aplicada no ponto em que o lustre se prende ao fio. Sim, a tração que age sobre o lustre é para cima e aplicada entre o fio e o lustre. 3. A tração exercida pelo fio no teto da sala é aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto. Sim, olha, a tração do fio sobre o teto, ela age para baixo porque o fio está embaixo em relação ao teto. Lembre-se de tração. Se eu quero a tração no lustre, o fio está em cima, então a tração no lustre é para cima. Se eu quero a tração sobre o teto, o fio está embaixo. O fio está embaixo, então a tração do fio sobre o teto age para baixo. 4. A força que o teto exerce sobre o fio, aplicada no ponto em que o fio se prende ao teto. Realmente, a ação é a tração no fio sobre o teto, a reação, a força do teto sobre o fio. Fio, teto, teto, fio, tá certo? Pronto, então vamos lá. Dessas forças, quais configuram o par ação e reação de acordo com a terceira lei de Newton? Gente, qual foi as forças que ele mostrou? No caso, a 3, que é essa aqui, a tração do fio sobre o teto, e a 4, que é a tração do teto sobre o fio, a força do teto sobre o fio. Ação e reação. Terceira lei, então, alternativa C. Uma questão até, pelo texto, ela é até chatinha, viu, gente? É até chatinha. Mas aí você tem que saber identificar tração e reação. Professor, tração e peso não são não aqui no corpo, não, ação e reação? Não. Elas agem no mesmo corpo. Essa tração age no lustre e o peso age no lustre. Lembre-se que tração é interação corpo e corpo e age em corpos diferentes. Olha aqui, tração no teto, ou seja, essa tração é o fio-teto, essa força aqui é o teto-fio. Fio-teto, teto-fio, ação e reação, certo? Letra C, 3 e 4. Vamos lá, galera. Ó, página 21, questão 21 da página 41, tá certo? Questão 21 da página 41. Aí ele diz: considere um bloco em repouso sobre uma superfície plana, sujeito a uma força externa horizontal, por ação gravitacional. Esse bloco atua sobre uma superfície com uma força de compressão.
A partir das leis de Newton, o par ação e reação constituído pelas forças são... Olha, ele diz que o corpo, ele está o quê? Numa superfície plana, tá certo? Em repouso, sujeito a uma força externa horizontal, por ação gravitacional. Por ação gravitacional. Esse bloco atua sobre a superfície com a força de compressão, ou seja, é a força que o bloco faz sobre a superfície. É uma força de compressão. A partir das leis de Newton, par ação e reação é constituído pelas forças. Pelas forças. Vamos lá? Ó, tá assim, ó. Vou fazer o esquema, né? Tá numa superfície plana. Tanto faz, você não vai errar não. Horizontal, vertical, o que seja. Eu vou botar aqui o corpo, tá certo, turminha? Tá aqui o corpo, ó. A superfície plana. Horizontal, vertical. Na verdade, se você fizer um plano vertical, fica até mais fácil de entender. Aí tem uma força externa que age sobre o corpo, né? Aí tem uma força F. Aí eu vou botar ela pra cá, tá vendo? Vamos fazer o desenho. A força externa horizontal. Ele diz que a força externa é horizontal. Bem, ele diz que tem uma força gravitacional, então tem um peso, né? Isso para baixo, peso. Só porque você botou ele aqui, já eu explico por quê. Peso. E para cima, qual é a força? Normal. A reação normal de apoio. A gente lembra que tem a normal. Bem, qual seria o par ação e reação? Ele vai atuar... Ele diz que o corpo atua sobre a superfície com a força de compressão. Então, essa força de compressão é a força do corpo sobre a superfície, que está sendo feita pelo corpo sobre a superfície. A normal, ela é a reação da superfície sobre o corpo. Então, na verdade, essa normal é a força da superfície sobre o corpo. Ação é a compressão, reação é a normal. Peso não é reação da normal, gente. O peso é a força da gravidade, não tem nada a ver com a normal. Então, logo, viu? Alternativa C, C de certo. Lembre-se, ele quer ação, par de força, ação e reação. A pergunta é sobre a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, na verdade, a força para baixo é a força do corpo, a normal é a força da superfície sobre o corpo. Então, realmente, ação e reação. Viu? Vamos lá, galerinha. Agora a questão 7 da página 44. Ele diz isso aqui, ó. A força de reação normal é uma força que surge quando existe contato entre o corpo e uma superfície, sendo definida como uma força de reação da superfície sobre a compressão que o corpo exerce sobre essa superfície. Ou seja, o corpo comprime a superfície, faz uma força contra a superfície reage contra o corpo. É chamada de reação normal de apoio. Vamos lá. Abaixo temos 4 situações, com respectivos diagramas de força. Analise e a representação da força reação normal em cada uma das situações. É para a gente ver, né, se ele está correto. Ó, a primeira, ele faz isso aqui, ó. É um plano horizontal, tá vendo? Essa seria a situação 1. A situação 1. Aí ele botou para baixo, desculpa aí, para baixo o peso. E para cima a normal. Bem, até aí está correto, né? A normal é como se fosse o apoio é horizontal, está no chão, o chão está empurrando o corpo. É a normal do chão sobre o corpo, nesse caso. Então a primeira está tudo certo, representa a ação normal. Vamos lá, galerinha, vamos para a segunda figura. Aí no módulo ele deu a segunda figura. É o corpo apoiado no teto, na verdade, né? Ele está preso ao teto. Essa seria a segunda. Ó, a segunda figura seria essa. A situação 2. Tá vendo?
Aí ele botou aqui uma força F para cima, tá certo? Uma força F para cima, tá aí no módulo. E aí ele deu o peso para baixo, tá certo? E a normal para baixo. Peso e normal. Beleza, galera? Bem, se ele está apoiado, se a superfície é o teto, a força da superfície, a força normal da superfície vai ser para baixo. A normal. Então tá correto também. Viu? Tá tudo correto na segunda. Vamos agora à terceira situação, né? A terceira situação, ele já dá um plano inclinado, ó. Eu já pego essa situação aqui, ó, do plano inclinado. Aí ele faz isso aqui, ó. Dá uma força F para cá. Dá uma força F para cá, Fzinho minúsculo. Ó. Aí o peso. E ele dá normal para cá, na vertical. A normal. Bem, nós já vimos plano inclinado e tá errado, né? Nesse caso, né, gente? Ó, a normal é a força do apoio. O apoio é isso aqui, ó. É o plano. Então a normal é o apoio empurrando o plano. Ela sai do plano. Então a normal, na verdade, seria assim. Então aqui tá errada. Tá errada a situação 3. A situação 3 está errada. Ok? Beleza, galera. Agora a situação 4, né? Uma parede, né? Eu dei aqui no caso a parede. Tá aqui, ó. Uma parede. Aí, ó, o corpo, tá vendo? E aí ele deu força F de compressão. Ok? Força F, a força de compressão, tá vendo? Desenhar aqui. Pronto, beleza. Força F. Aí nós temos para baixo o peso. Para cima ele deu uma força Fzinho. Deve estar representando a força de atrito. E a normal para a esquerda. Tá certo, né, gente? Ó, olha, o plano tá aqui, ó. É a parede. A normal é a parede empurrando o corpo. Então empurra para a esquerda. Tá certa, né? A situação 4 está correta, certo? Então, ó, estão corretas as situações. As situações nessa sétima questão. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Então, letra A. Muito bem. Tá certo? Letra A. A de Arnaldinho. Beleza, turminha? Então vamos continuar, né? Vamos para a próxima. Beleza, galera. Olha, a oitava questão, ele diz 3 livros idênticos de peso 8 newton. Olha, ele deu peso. Os pesos são iguais. Os pesos são iguais. E eles são iguais a 8. 8 newton, tá certo? Aqui, ó. Certo? 8 newton. Deixa eu alinhar aqui. Pronto. Beleza. 8 newton. O que é que ele diz? Encontram-se em repouso sobre uma superfície horizontal. Qual é o módulo da força que o livro 2 exerce no livro 1? Pronto, a pergunta é essa. Ele quer a força que o livro 2 exerce sobre o livro 1. Beleza, vamos lá, turminha. Gente, pela terceira lei de Newton, ação e reação, a força que o livro 2... Vou pegar aqui agora. A força que o livro 2 exerce sobre o livro 1 é igual à força que o livro 1 exerce sobre o livro 2. Ação e reação. 2 e 1 igual a 1 e 2. E assim, gente, ó. O ideal é que você use um raciocínio lógico. Qual seria a força que 1 exerce em 2? Vamos lá? Força que 1 exerce em 2. Ou a força que 2 exerce em 1.
Gente, melhor. Já vou fazer direto. Em vez de fazer muita coisa, tirar as forças, não, faça por raciocínio lógico. Tem quantos livros em cima do primeiro? Não são dois, o 2 e o 3? Então, gente, simples. A força que 2 exerce em 1 será o peso de 2 mais o peso de 3. Ou seja, a soma dos dois pesos. São 2 livros que estão em cima dele. Então, é a força, o peso dos 2 sobre ele. Logo, sem muita demora, 8 mais 8, para terminar, a força que o livro 2 exerce no livro 1 seria igual a 16 newton. Termina aí, letra D. D de Arnaldinho, D de Lissa. Tá vendo? Facinho, facinho. Pelo raciocínio lógico, é até bem mais fácil, viu? Beleza, galera. Ó, questão 3, página 48. Um corpo de 20 kg de massa cai em queda livre, de uma altura de 2 metros. Considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que durante a queda o corpo atrai a Terra com... Gente, vamos lá, ó. Ei. Terceira lei de Newton, ação e reação. A Terra atrai o corpo atrai a Terra. Então, a força que o corpo atrai a Terra é igual ao seu próprio peso. O peso é a reação do planeta à sua força. A Terra atrai o corpo atrai a Terra. A reação é a força-peso, a força do planeta, ou força do corpo sobre o planeta. Então é só fazer o valor do peso, gente. Peso é a massa vezes a gravidade. Logo, o peso é igual a massa, ele deu na questão. A massa é 20 kg. Ele deu a massa do corpo, 20 kg. A gravidade é 10. 20 vezes 10, logo, 200 Newton. Termina aí, letra D. Letra D de Lissa, viu? Muito fácil a questão. Ação e reação. A Terra atrai o corpo com 200 newton, o corpo também atrai a Terra com 200 newton. Ação e reação. Vamos à quarta questão agora, viu, turminha? Desculpa, quarta questão não. Agora a gente vai para a quinta questão, que cai aplicações de leis de Newton. A quinta questão dá um desenho do elevador, né? A menina diz na tirinha: puxa, como eu queria não ter peso. Isso é muito fácil. Botou a menina no elevador. Vamos lá. Uma garota de 50 kg está em um elevador sobre uma balança calibrada em Newton. O elevador move-se verticalmente com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. O módulo da aceleração é constante, igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Em ambas as situações, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a diferença em Newton entre o peso aparente da garota, indicado na balança, quando o elevador sobe e quando o elevador desce, é igual a... Ou seja, tem que fazer as duas situações, né, turminha? Então, eu vou fazer com o elevador subindo primeiro, tá certo? Vamos fazer a situação na subida. Aqui, ó, o elevador. Ok. O elevador. Aí vamos fazer aqui a menina na subida. Primeiro o elevador, ó, pra cima. Subindo. Ok? E a menina tá aqui em cima da balança, tá certo?
Tá aqui a menina. Menina linda, né? Menina linda, não vai embora. Tá chegando a hora que a gente vai estudar. Uma fisicazinha. Vamos lá, galera. Ó, aí tá a menina aqui, ó. Aí tá na subida. Bem, vamos fazer as forças que agem sobre a menina. Primeiro, tem uma força resultante, não é isso? Porque ele deu a aceleração. A aceleração na subida, 2 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Essa é a aceleração que ele deu na questão. Aí, ó, a massa da menina. A massa da menina, ele disse que a menina tem 50 quilos. Desculpa aqui, ficou muito apertadinho. A massa, 50 quilogramas. Olha, 50 quilogramas. E aí, galera, ó, vamos tirar as forças que agem, né? Para baixo eu sei que tem o peso. Para baixo tem que ter o peso, né? Tudo bem. E para cima é a normal. É a força normal, né? A mina tá apoiada, tá aqui, ó, no chão, então tem a normal para cima. Até aí, beleza de Creusa, né? Beleza de Creusa. Isso é o que nós temos, a normal. Que justamente essa normal, galera, é a força da menina. A menina não está em cima da balança, a menina não está em contato com o elevador, ela está em cima de uma balança. Então, a menina faz a força. Deixa eu fazer aqui para vocês, pelo menos, ter uma visão de balança. Eu vou botar o azulzinho aqui, pronto, viu? Esse azulzinho aqui é a balança. Então, a menina faz a força sobre a balança. Se a balança é o apoio, vai ter uma normal da menina sobre a balança. Então, essa normal é a força medida na balança, ok? Então, a gente vai ter que calcular a normal nas duas situações. Então, o que eu vou calcular é a reação normal, lembra? Força da menina sobre a balança, força da balança sobre a menina, são iguais. A balança está medindo a força que a menina faz sobre ela. Então, a força que a menina faz sobre ela é igual à força que ela faz sobre a menina, que é a normal, do apoio à normal da balança. Beleza, já expliquei muito, agora vamos para o cálculo, né? Bem, lembra que eu falei? Tem aceleração, não é isso? Não tem aceleração? Então vamos lembrar. O movimento não é para cima? O movimento é para cima. Então, ó, turminha. Olha para aqui. Força que age para cima é a normal, positiva. Quem é que age para baixo? É o peso. Então, peso negativo, está em sentido contrário ao do movimento. É igual a massa vezes a aceleração. Lembra que em outras questões a gente fez isso. Membro das forças, o outro membro, massa do corpo vezes a aceleração. Aí agora eu vou substituir. A normal menos o peso. Vamos calcular o peso. O peso é massa vezes gravidade, né? Vou calcular aqui, ó. Vou calcular aqui. Massa vezes gravidade. 50 vezes 10, 500. Você pode até fazer de cabeça, né? Já que aqui é uma conta simples, né? 500 newton. Aí eu vou substituir esse peso da menina aqui, ó. 500. Igual. A massa da menina é 50. A aceleração é 2. Tá vendo? Tudo certinho. Tudo bonitinho. Aí eu vou aqui, ó. A normal é igual a menos 500. Passa para o outro membro positivo. 50 vezes 2, 100. Então vai ficar 100 mais 500. E aí tá aí a normal, que é o peso aparente, o peso medido na balança. 100 mais 500, 600. 600 newton. Tá vendo? Olha, o peso normal da menina é 500 newton. É o peso dela, o real. O peso real é esse. Só que como o elevador está em movimento para cima, acaba a balança medindo mais do que o que ela pesa normalmente, né? Do que o peso dela real, tá vendo? Cuidado com história de balança.
Se você estiver no elevador, a balança estiver subindo, quando você for medir seu peso, ele vai medir a mais. Aí você vai pensar que está mais gordo, viu? Vamos lá. Vamos agora fazer a outra situação, né? A outra situação é descendo, tá certo? É um movimento de descida. Então eu vou pegar o mesmo elevador e a gente vai fazer um movimento de descida. Tá aí, galera, a menina, ó. Agora a gente fez subindo, agora a gente vai fazer ela descendo. Vai fazer ela descendo, tá certo? Descendo, continua descendo com a mesma aceleração. 2 metros por segundo ao quadrado, viu? Tudo certo. Mesmos dados. Só mudou que agora é descendo. Bem, nesse caso, galera, ó, continua sendo peso para baixo, normal para cima. Só que aí vai ter uma diferença. Na hora que você for fazer a equação da força resultante, vai ter uma diferença clara. A diferença é essa, gente, ó. O peso está agindo no sentido do movimento. Se é a favor do movimento é positivo, a normal é contrária, então ela é negativa. Tá vendo? Isso é igual a massa vezes a aceleração. Tá vendo a diferença? Agora a normal é que é negativa, gente. Não é o peso. Ó. Aí, no caso, eu vou ter peso. A gente já calculou na outra questão, lembra? Deu 500, olha ele aqui, ó, 500 newtons, já substituo, menos normal, igual a massa, que é 50, a massa da menina, e a aceleração é 2. Aí agora a gente vai para o cálculo, né, gente? Vamos lá. Ó, menos normal, 50 vezes 2, 100, passa para o outro membro negativo, menos 500. Aí vai ficar negativo, né? Aí vai dar aquela multiplicada por menos 1, né? Aí fica menos com menos, mais. Então, é. A normal é igual a menos com menos, mais. Aí fica 500 menos 100, 400. Vai ficar, na verdade, menos 400, mas menos com menos, mais. Então, ó. 400 newton, termina aí ela descendo. Eu fiz a situação, subindo e descendo. A pergunta, ele quer saber a diferença, não é isso? Ele quer a diferença da situação de subida e da descida. Aí agora a gente vai fazer. Vamos lá, galera, para terminar. Ele quer a diferença entre a normal do elevador quando está subindo e quando está descendo, né? O chamado peso aparente. Vamos lá? Chamado peso aparente. Aí você tem na primeira situação, nós temos na subida 600 newton. Na segunda situação, nós temos na descida 400 newton. 600 menos 400, 200 newton. Termina aí, alternativa D, de novo, uma diliça, viu, galera? Tá aí a quinta questão, viu? Preste atenção nesses problemas de elevador. Na subida, é normal menos o peso igual a massa vezes a aceleração. Na descida, é peso menos a normal igual a massa vezes a aceleração. Aí troca. Questão 6, página 49. Tá vendo, galera? Aí o desenhozinho bonitinho. Ele diz, ó, um operador usa uma empilhadeira de massa total igual a 1 tonelada. Então você vê que ele já fornece aí pra gente a massa da empilhadeira. Vou anotar aqui, ó, a massa da empilhadeira, 1 tonelada. A gente trabalha em quilos, né? Então já vou passar para quilograma, viu, gente? 1 tonelada são 1000 quilogramas. Eu fiz aí a massa da empilhadeira em quilograma. Aí ele diz: para levantar verticalmente uma caixa de massa igual a meia tonelada. Essa caixa aqui, ele deu a massa dessa caixa, ó, a massa da caixa, meia tonelada, 0,5
toneladas. É claro, né? Se 1 tonelada são 1.000 quilos, meia tonelada são 500 quilogramas. Já passo para quilograma. Tem que estar em quilo a massa, viu? Ó, para levantar com uma aceleração inicial de 0,5 metros por segundo ao quadrado. É para cima, viu? Vou colocar aqui, ó, o movimentozinho dela, ok? O movimento dela tem que ser para cima, certo? E a aceleração para cima é 0,5. 0,5 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Todos os dados já direitinho. Vamos lá? Que se mantém constante durante um curto intervalo de tempo. Use a gravidade 10, né? Se ele não der o valor, usa 10 do mesmo jeito. Vou anotar ela aqui, né? A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Aí ele diz... Determine, calcule nesse curto intervalo de tempo. Letra A força que a empilhadeira exerce sobre a caixa. Ó, eu só vou olhar o conjunto caixa e empilhadeira, tá vendo? Então, eu vou pegar as forças que agem sobre a caixa. Já que está envolvendo a caixa, ele quer a força que a empilhadeira faz sobre a caixa. Vamos lá? Pessoal, na caixa para baixo tem o peso, não é isso? Então, vamos lá. Na caixa para baixo... peso da caixa, aplicações das leis de Newton. Ó, a empilhadeira não é o apoio, a caixa não está apoiada nela. Então, a força que o apoio faz sobre a caixa é a normal. Então, nesse caso, se o apoio está embaixo, a normal é para cima. A normal vai ser para cima. Então, vai ter a normal. Gente, nesse caso aqui em específico, olha só. Nesse caso aqui específico, na questão, ele pede para a gente fazer justamente o valor da força que a empilhadeira faz sobre a caixa. A força que a empilhadeira faz sobre a caixa é a normal. Então é só calcular ela. Vamos lá. Vamos para o cálculo da letra A. Letra A. Aqui, ó. Lembra-se? Vamos se lembrar, galera. Força a favor do movimento, quem é? A normal. Então, a normal é positiva. Quem é contra? O peso da caixa. Isso é igual, turminha, massa de quem? Da caixa, porque eu estou calculando em relação à caixa, vezes a aceleração que ele deu na questão. Então, ó, vamos lá, né? Vamos lá. Ó. Normal menos o peso da caixa. Vamos calcular o peso da caixa? Lembre-se que o peso da caixa é massa vezes gravidade, não é isso? Massa vezes gravidade. Eu vou calcular ele aqui, ó. Não vou perder muito tempo não, gente. Eu vou botar um resultado aqui do lado, ó. O peso. Peso da caixa. Não é massa vezes gravidade? 500 vezes 10, massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. 500 vezes 10, 5.000. Então, logo, o peso da caixa é 5.000 Newton. Então, vamos lá. Vou substituir o valor dele. Peso da caixa, 5.000. A massa da caixa, 500. A aceleração, 0,5. Vamos lá? A normal é igual. 500 vezes 0,5 dá 250. Menos 5.000 passa para o outro membro, mais 5.000. Ok? Tá aí, ó. Bonito, lindo, maravilhoso. Vamos continuar. Vamos lá. Normal da caixa seria igual a 250 mais 5.000, 5.250 Newton. Termina aí a letra A. Essa é a força que a empilhadeira faz sobre a caixa. É, no caso, a normal. Ok?
Vamos agora à letra B. Vamos ver na letra B o que ele quer. Letra B. A força que o chão exerce sobre a empilhadeira despreze a massa das partes móveis da empilhadeira. Beleza. Ele quer a força que o chão faz sobre a empilhadeira. Vamos lá? Galera. Show de bola. Para baixo. Qual é a força que sempre age para baixo? Agora a gente vai ver a empilhadeira, viu? Peso, não é isso? Então vai ser o peso da empilhadeira. E aí, ó. Para cima, vai ter a normal, né? A normal do chão sobre a empilhadeira. A normal. Ok? Tá certo? Só que ainda tem outra força, né? Então, professor, tem outra força? Tem, gente. Tem outra força. Tem outra força que age sobre a empilhadeira, galera. Tem outra força, sim. Ó. No caso, teria, além do peso da empilhadeira, a gente teria o próprio peso, a própria normal. Aqui, ó. Professor. Gente, ó. Veja que são duas normais, viu, gente? Olha só. A normal é o peso da empilhadeira e ainda mais essas forças que estão agindo. No caso, essa resultante, essa normal aqui. Porque, olha, gente. Lembre-se que a normal é a força que a empilhadeira faz sobre a caixa, que é a reação de quem? Da força da caixa sobre a empilhadeira. Então, na verdade, aqui para baixo também tem a força da caixa sobre a empilhadeira. Viu? É bem complexo, né, gente? Mas olha, é fácil de você entender se você prestar atenção. Olhe só para a empilhadeira. Ela não está em contato com o chão, então o chão faz uma força sobre ela. Essa é a normal, que justamente é a pergunta da questão. É a normal que age na empilhadeira. A primeira normal que a gente fez foi a normal da caixa, tá certo? A normal da empilhadeira, que é a pergunta da letra B. Para baixo tem o peso da empilhadeira, mas também tem a força que a caixa faz sobre a empilhadeira. Que na verdade essa força que a caixa faz a empilhadeira é igual à primeira normal que a gente calculou na letra A. Lembra ação e reação? Olha aí, vamos voltar para ela. Normal da caixa, que a gente calculou na letra A, certo? Vou até botar aqui certinho, ok? Força da caixa sobre a empilhadeira, força da empilhadeira sobre a caixa, força da caixa sobre a empilhadeira. Então, a normal da caixa. Bem, nesse caso, gente, é uma situação de equilíbrio, viu, galera? Diferente da primeira. Na letra B, é a situação de equilíbrio. Muito cuidado. Então, a gente vai fazer a condição de equilíbrio, tá certo? Agora vamos para equilíbrio, que a gente ainda não falou nisso, ok? Equilíbrio. Gente, ó. Equilíbrio é a força resultante igual a zero. Qualquer que seja o equilíbrio. Ok? Obedece à primeira lei de Newton, a inércia. Certo? Isso para a gente resolver aqui a letra B. Galera, nesse caso, é como um cabo de guerra. Se o cabo de guerra estiver parado, é porque as forças opostas são iguais. Então, poxa, é só você igualar as forças opostas. Vamos lá. Quem age para cima? A empilhadeira. Então, ó, normal da empilhadeira é igual. Quem é que está agindo para baixo? Quem está agindo para baixo é o peso da empilhadeira e a normal da caixa. Então, vai ser ó, o peso da empilhadeira mais a normal da caixa. Para cima e para baixo. As forças que agem para baixo.
são iguais, por isso que o corpo fica em equilíbrio. No caso da empilhadeira, ela não vai nem para cima, nem vai para baixo, não vai nem para um lado, nem para o outro. Então, logo, isso implica que, tá certo? Vamos lá. A normal da empilhadeira é a pergunta da letra B. O peso da empilhadeira vai ser quanto? Aí a gente tem que calcular. Vamos lá, calcular o peso da empilhadeira rapidinho, ligeirinho. É aqui, ó, massa vezes gravidade, gente. Peso da empilhadeira, tá certo? Massa vezes gravidade. A massa não é 1000, a gravidade não é 10, 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 newton, tá certo? Então vamos lá substituir. Normal da empilhadeira é igual a, vamos lá, 10.000, que é o peso dela, mais a normal da caixa que a gente fez na letra A, 5.250. Logo, a reação normal do solo sobre a empilhadeira, 10.000 mais 5.250, 15.250 newton. Termina aí, viu? Essa questão bem elaborada, bem trabalhosa, viu, gente? Vou recapitular, tirando o cálculo de força-peso, tudo isso. A letra A, ele pediu a normal, a força da empilhadeira sobre a caixa para cima, com essa aceleração, certo? Se tem aceleração, tem força resultante. Então, a gente faz aquela primeira condição. Na letra B, ele pede justamente a força que o chão faz sobre a empilhadeira. A força que o chão faz sobre a empilhadeira é a normal que age sobre a empilhadeira. Aí eu vou ter duas forças agindo. Quais são elas? Uma, a força da caixa. E a força da caixa a gente fez na letra A, que é a normal. Está aqui, 5.250. A outra força, além da força da caixa sobre ela, é o peso da própria empilhadeira. O peso dela, que ela faz sobre o chão. Então, logo, vamos lá, o peso, que no caso, age sobre a caixa, na empilhadeira. Só que essa situação aqui é de equilíbrio. Por que é de equilíbrio, professor? Porque o corpo nem está subindo, nem está descendo. Então, ele está aqui parado. Na vertical, ele está em repouso. Você vê que é diferente da situação. E no equilíbrio, a força resultante é zero e a aceleração, ela também é igual a zero. Está vendo a diferença? A segunda situação, que é de equilíbrio, a aceleração é igual a zero, força resultante zero. A situação da letra A, a aceleração da caixa, 0,5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração diferente de zero, olha a maneira de fazer a conta. Você vai ter um membro com massa vezes aceleração. A aceleração é igual a zero? Não. Equilíbrio não. Equilíbrio é mais fácil. Você vê que na situação de equilíbrio foi bem mais fácil para a gente. Foi só igualar as forças opostas. Quem age para cima? A normal da empilhadeira para cima. E quem age para baixo? Peso da empilhadeira e a normal da caixa, que no caso é a força que a caixa faz sobre a empilhadeira. E aí fiz minha continha, somei, né, o peso da empilhadeira 10.000, mais a normal da caixa, 5.250. E aí está o valor e termina aí a questão. Beleza, turminha? Realmente é uma questão muito trabalhosa, muito bem elaborada, muito boa mesmo, viu?